Oi pessoal, meu nome é Gustavo. Hoje eu vou iniciar nossa apresentação da disciplina de DevOps e QA e eu vou começar falando sobre a importância de CI/CD no ciclo de desenvolvimento de software, né? Nosso grupo é composto por mim, a Larissa, o Luan e o Natan, todos da, da mesma turma. É, e no contexto atual, as práticas de desenvolvimento são essenciais, tanto de integração contínua quanto de entrega contínua, e foi por isso que a gente veio apresentar é, esse ciclo de desenvolvimento, né? E como que isso vai conectar na prática com o que a gente fez esse semestre, né? Primeiro eu vou apresentar o conceito de API e Clean Architecture com DDD, que são os pilares estruturais para garantir é, entregas contínuas, né, de um jeito eficiente. Primeiro pela API, né, as APIs, que são uma camada de comunicação, então a gente optou por usar apenas APIs REST e elas têm a função de ponto de entrada e interação do sistema, né? Caso sejam bem projetadas. No nosso projeto, o exemplo disso são a Student, a Course e a Game, que estão aí, os endpoints, né? São exemplos de endpoints. É... No contexto de CI/CD, é bom que elas passem por validações constantes, né? Tanto na hora de testar quanto na hora de desenvolver, né? É... Isso garante que elas sejam sempre operacionais, né? Caso não ocorra um problema no sistema, né? Que vai acarretar num problema para o usuário. Agora, como Clean Architecture, é, eu vou falar que é um modelo de design que tem a separação em camadas, né? Assim deixa o código mais claro, né? Dá mais facilidade de manutenção caso entre outra equipe, né, não seja alguém que esteja familiarizado com o código. E no nosso caso nós temos as camadas, né? Controller, Service e Entity e Repository, né? O controller vai gerar as requisições e as respostas. A Service contém a lógica do negócio. A Entity modela o domínio de aplicação e encapsula a lógica central do negócio. E a Repository é responsável por gerenciar a persistência e recuperação de dados. É, no modelo que a arquitetura é feita desse modo, é mais fácil a testabilidade, né? E pode acabar facilitando no processo de procurar redundâncias no código ou nos testes. É, agora sobre o DDD, é uma prática aplicada ao projeto, né? Que tem uma abordagem que reflete diretamente nas regras de negócio com o código. E no nosso caso, as entidades representam as classes que encapsulam a lógica central, os repositórios abstraem esses dados e isolam a lógica, e os serviços de domínio, onde a lógica é mais importante do sistema foi implementada com as regras de negócio bem definidas. É, com isso, eu vou falar um pouco sobre a redundância em testes, com um exemplo. É, se puder, jogue na tela o exemplo aí. Que é um exemplo de redundância em testes numa camada service e uma camada repository. Nesse caso aí, esse é a primeira imagem. Representa um método de teste que está na camada service. E como esse método find by IT é implementado tanto na camada service quanto na camada repositories, é, ocorre que ele é redundante. Ele não precisa ser testado duas vezes, né? Então, é, se você tem dois testes semelhantes, acontece o problema de redundância, né? Na maioria dos casos, é, ele não adiciona lógica ou comportamento adicional ao código, né? Então, o ideal é focar no teste da camada service, porque ele orquestra uma interação com uma camada inferior e consegue fornecer uma funcionalidade para a camada superior. Assim dá para validar o método da maneira correta, né, sem ser redundante. Acaba tendo uma falsa cobertura alta de código, né? E otimiza o nosso tempo, né? Reduz o tempo de manutenção de testes.
É, agora um exemplo simples de teste de API. Se for conseguir, joga na tela aí o próximo. O da API. Pode passar pro outro aí. Ah, tá, o último que eu te mandei. Beleza. Isso. Esse é um teste de API simples, né? Só fazendo uma chamada de API, dá pra ver que o status foi ok. Um testezinho que a gente fez. E sobre testes de. é, sobre a questão dos testes end-to-end, acaba ficando um pouco difícil realizar um teste end-to-end no caso do nosso projeto que não tem front-end, né? Não tem como a gente fazer um teste simulando um usuário final. A gente testa até o back, então não tem que fazer um teste no exemplo, né? Que um usuário aperta um botão e esse botão faz uma chamada no back. Porque nós não temos front, né? Então a gente apenas se limitou a testes do back-end e testes de integração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luan, do grupo. Vou falar um pouco sobre CI, integração contínua, e entender quais são as visões, os aspectos em cima desse conceito na visão de DevOps e QA. O que é o CI? Processo onde o código que é desenvolvido é integrado continuamente ao repositório principal, executando de forma automática os builds, testes, validações necessárias para garantir a qualidade, quality assurance e o funcionamento do sistema. O objetivo principal da CI, da integração contínua, é detectar esses erros e problemas de forma mais eficiente e anteceder todos esses problemas, facilitando ali a colaboração da equipe. Você pode ter um, dois, três, quatro, cinco N desenvolvedores atuando no mesmo repositório de projeto, de código-fonte e, além de evitar todos os problemas do tipo redução de conflito de código, garantia da qualidade do código, teste automatizado, redução de erro em produção, tendo tudo centralizado. É o desenvolvimento de software distribuído, centralizado no mesmo repositório e com esse conceito que trazem métodos e técnicas, ele ajuda, né, o time que está desenvolvendo ali a evitar esses problemas e conseguir garantir a qualidade do software que está sendo entregada e sempre em manutenção e melhoria, sempre em evolução. Commits todos os dias, pull requests frequentes. Software vivo não para de receber commit. Né? Então aqui a gente já entende aí um pouco da importância do CI no processo de desenvolvimento de software, tanto para o DevOps, das operações de desenvolvimento, quanto no Quality Assurance. Então ele vai trazer uma facilidade também na entrega contínua, que daí a gente já vai estar falando de CD, Continuous Development. O CI é um pré-requisito para o processo de Continuous Delivery, CD, perdão, permitindo que os desenvolvedores entreguem novas versões do software de maneira mais rápida e confiável, né? Então, eu vou mostrar um pouco de como que isso acontece, né? Aqui a gente tem uma breve explicação, que a gente faz a configuração da pipeline de CI, com ferramentas que fazem essas automações, o Jenkins, no nosso caso a gente utilizou o Jenkins. E aí um exemplo da prática de CI são as verificações automáticas ao realizar um merge de uma feature branch para branch de develop, ou ao receber um commit, ou ao abrir um pull request de uma feature branch para develop, ou ao fazer uma nova release, que é pegar o código da develop e mandar para a branch principal, para main, né, ele faz uma série de validações e processos que antes poderiam ser feitos de forma manual, tudo automatizado e sempre executando os testes. E aí o teste também depende um pouco do desenvolvedor de ter qualidade no desenvolvimento do software, do teste para o software, né? Mas esse já é um papo que a gente fala mais para frente. E aí, então, entrando aqui um pouco mais no detalhe, né, dando um exemplo um pouco mais palpável, está aqui no repositório do nosso projeto de DevOps, da AC1. E aqui eu vou trazer um exemplo do Jenkins File, né? Esse Jenkins File, ele define passos, onde esses passos vão ser automatizados pela ferramenta do Jenkins, assim que a pipeline for requisitada, né? Então aqui a gente faz uma validação, verificação das versões de Docker, uh, a ferramenta que a gente vai usar para fazer um teste prévio para saber se a API está no ar, se ela está ativa, se ela já está funcionando. Então a gente vai definindo stages diferentes para todo esse processo que o Jenkins vai executar para a gente de forma automática. Então a gente tem a parte de fazer o build do container, subir o container, definição de no máximo 20 tentativas para subir a API rodando dentro do container Docker, né?
Então tem uma lógica aqui bem simples com while e estruturas de decisão para entender se a API já está no ar e finalizar esse estágio, ou se ela ainda não subiu, tentar até no máximo 20 vezes e avisar, né, o desenvolvedor ou o engenheiro que está subindo, que está fazendo esse build, acompanhando junto com o Jenks o que está acontecendo, né, e um breve teste para a API que subiu, caso tenha dado certo, né, uh, uma requisição para ver se vai ter a resposta, né, da API usando o curl, que é uma ferramenta de linha de comando, né? E aí isso aqui também pode envolver outras ferramentas e outras habilidades que o desenvolvedor pode adquirir ao longo do tempo e melhorar todo esse processo, né? Não só usando Jenkins, mas a gente poderia fazer isso com Shell Script, de forma manual, desenvolver um script sem muitas ferramentas, onde vai automatizar a criação de branches, a criação de pull requests, a execução de testes para cada commit ou para cada pull request, ou uh, fazer o build e testes de forma automática na sequência, sem ter que o desenvolvedor tem que fazer isso de forma manual, né? Então aí, por aí vai, uh, todo o repertório que essa área de CI, que esse conceito de CI exige que um bom desenvolvedor tenha de conhecimento, né? E aqui, da abordagem de pirâmide, falar um pouco dela também, né? É muito importante, já que a gente usou esse modelo para o nosso desenvolvimento, né? Mas o que é o modelo de pirâmide no ponto de vista do QA? Conceito utilizado para descrever a distribuição e a abordagem ideal para execução de testes durante um ciclo de desenvolvimento do software. O objetivo do modelo pirâmide é garantir que os testes sejam eficientes, eficazes e escaláveis, além de ajudar na automação e manutenção de uma alta qualidade do software com o mínimo de esforço possível, né? Então, o que a gente tem da base para o topo da pirâmide? A base da pirâmide são os testes unitários. Vão verificar de forma isolada o comportamento de funções, métodos, classes, unidades do software. O que a gente tem no meio da pirâmide? Testes de integração. O que são eles? Verificam a integração entre diferentes componentes e ou módulos do sistema. E o que a gente tem no topo são os testes de interface end-to-end. Então, a gente vai testar de forma vertical uma feature, ou, simular o comportamento, né, ali do usuário e verificar se o sistema funciona como desejado, como um todo, desde a interface até o processo de back-end, a operação no banco e resposta de volta para o usuário, né? Qual que é a vantagem que a gente tem de seguir com esse modelo de pirâmide? Eficiência, escalabilidade e manutenção, principalmente. Agora, como que funciona o modelo de pirâmide no ponto de vista de DevOps? Que até agora eu falei um pouco na visão do QA, dos benefícios e o que o modelo de pirâmide. Agora, no ponto de vista de DevOps, no contexto de DevOps, o modelo de pirâmide se alinha com a ideia de integração contínua, que é exatamente o ponto, o conceito que a gente está discutindo agora, e entrega contínua, que vai ser o próximo ponto a ser abordado, o CD, um outro conceito de DevOps, já que ele favorece a automação do teste, execução rápida e eficiência nos ciclos de teste. Então, pode até servir para definição de métricas para o QA, qual que vai ser a cobertura de testes, de testes unitários, quanto de teste de integração contínua, quanto de teste end-to-end. Eu tenho que gastar mais a energia e tempo do meu time em teste unitário, em teste de integração ou em teste end-to-end. Então, esse modelo de pirâmide, ele não só pode servir para tudo isso, mas também como um norte para que o desenvolvedor DevOps, o engenheiro de DevOps, saiba como que seguir com aquele projeto, né? Bom, e aí agora eu passo a palavra pro resto do nosso time. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a cobertura de testes e vou contextualizar para vocês um pouco sobre a complexidade ciclomática. Ela em si, ela é responsável por medir o número de caminhos lógicos que um método ou função ele pode tomar. Em termos simples, é uma métrica que avalia o quão complexo é o código, baseado em suas decisões, como por exemplo if, else, loops e casos de exceção. E quanto maior a complexidade, mais difícil será testar e manter aquele trecho de código. E no projeto, quando a gente está falando do projeto que a gente desenvolveu, nós utilizamos o Jacoco para monitorar a complexidade ciclomática, estabelecendo como limite o valor 5 por método. Então, essa métrica ela foi essencial para garantir a gente conseguir, né, que o código ele permanecesse simples e fácil manutenção também. Os resultados eles mostram que todas as funcionalidades do sistema mantiveram uma complexidade baixa, respeitando o limite estipulado.
Isso demonstra o cuidado que tivemos ao evitar métodos excessivamente complicados e priorizar também a legibilidade e a testabilidade. Ok? Já falando um pouquinho sobre o impacto no desenvolvimento, manter a complexidade ciclomática baixa permite também com que a gente consiga escrever testes de forma mais eficiente, além de facilitar futuras modificações no código, por exemplo, reduzindo o risco de introduzir novos bugs. E falando um pouquinho sobre a cobertura do código, né, o que ela é? A nossa cobertura de código, ela representa a porcentagem de linhas de código que são executadas durante a execução dos testes automatizados. E ela faz com que a gente consiga ter uma ideia do quanto o sistema ele realmente foi validado. E falando nessa aplicação do nosso projeto, a gente tem, de acordo com o relatório do Jacopo, é claro, uma cobertura ideal, e geral, né, no caso, de 82%. Esse número acaba refletindo uma porcentagem de código que foi testado e validado em cenários automatizados. E funcionalidades críticas, como as relacionadas às entidades principais do sistema, elas alcançaram ainda mais a cobertura, garantindo maior confiabilidade nessas áreas. Algumas áreas menos críticas apresentaram menor cobertura, o que era esperado, dado ao alto volume implementado e o tempo disponível para o desenvolvimento. E alguns desafios e oportunidades, né, que a gente percebeu e que tem, é que apesar do bom índice geral, a gente enfrenta alguns desafios para conseguir aumentar a cobertura do código devido ao tamanho do projeto e à complexidade de algumas partes. Mesmo assim, a gente consegue priorizar as áreas mais importantes do sistema e garantir que os testes forneçam confiança em relação à estabilidade do código também. Nós utilizamos, como eu já comentei, a ferramenta Jacopo, que ela é uma ferramenta muito boa, é bem poderosa, ela tem bastante impacto, para gerar relatórios detalhados sobre a cobertura de testes e a complexidade do código. E no nosso projeto, ele foi configurado diretamente no pipeline de CI e CD. Isso significa que a cada novo build, os relatórios eles eram automaticamente atualizados e disponibilizados para uma consulta. E a ferramenta, ela nos permitiu identificar as áreas que precisavam de mais atenção e também nos ajudou a focar, né, em partes mais críticas do sistema, fazendo com que a gente conseguisse otimizar o esforço do desenvolvimento em si. Então, trazendo um panorama geral aqui, com base nos resultados que estão aí nos slides, se você quiser mostrar no site, a gente pode ver que no gráfico que os pacotes principais, como Prática 5.gate, eles tiveram uma boa cobertura, com índices consistentes em métodos, linhas e classes. O número de instruções e branches testados ele foi elevado, indicando que a gente cobriu tanto os cenários normais quanto os cenários de exceção. Já em contrapartida, né, por outro lado, as áreas com menor cobertura indicam oportunidades para expandir os testes futuramente, garantindo que a qualidade ela continue a melhorar à medida que o sistema evolui. Então, trazendo aqui uma finalização, o impacto que isso teve no nosso projeto, né? Manter uma boa cobertura de código e uma complexidade ciclomática baixa resultou em um sistema mais confiável e preparado para evolução. E, além disso também, as métricas que alcançamos aumentaram a segurança das nossas entregas e facilitaram a detecção de possíveis problemas antes do código conseguir chegar à produção em si. A gente teve algumas lições aprendidas aqui, cobertura de testes, que seria a integração do Jacopo ao pipeline, pipeline automatizado, que nos mostrou como a coleta contínua de métricas pode ser útil para manter a qualidade do código. E pensando em possibilidades futuras, por exemplo, é interessante a gente expandir os testes para cobrir áreas menos críticas e utilizar mais ferramentas também, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre a entrega contínua, também conhecida como Continuous Delivery. Bom, dentro da entrega contínua aqui a gente tem uma, entre aspas, parceria entre o Jenkins, o Docker e a própria desenvolvimento local. Aqui eu separei basicamente alguns conceitos que são importantes para a gente deixar separado, que vão ser bem utilizados. O de Dockerfile, que é basicamente um arquivo de configuração que vai definir como criar uma imagem de Docker no seu aplicativo. A própria Docker Image, que é a imagem em si, gerada com base no Dockerfile, e contém tudo que é necessário no ambiente para poder executar a aplicação. Os próprios containers Docker, que tem como importância a sua facilidade na portabilidade, isolamento e escalabilidade, onde você consegue rodar o projeto de maneira consistente em qualquer ambiente. Cada container pode e vai possuir um ambiente próprio, evitando conflito de dependência, onde, se for necessário, você fazer uma implementação nova, é simplesmente você adicionar uma nova camada no container, que não vai ter nenhum tipo de problema de compatibilidade ou afins. E também a orquestração dos containers em si, que são muito importantes para gerar múltiplos containers que podem depender um dos outros, como por exemplo no nosso projeto, que é basicamente o container de API e o de banco de dados.
onde a API, o container de API vai ter uma camada que vai se comunicar diretamente com o de banco para poder armazenar as informações que foram interagidas ali pelo usuário. Além disso, ele vai facilitar o gerenciamento dos containers interligados, ou seja, se eu precisar colocar uma camada intermediária entre esses dois containers ou colocar alguma implementação nova, é mais simples de orquestrar essa organização, porque tá tudo num ambiente único, porém separado em camadas, o que facilita muito gerenciar essas relações e também reduz a complexidade da configuração dos ambientes. Eu vou demonstrar um pouquinho, mas fazendo isso de forma contínua e automatizada facilita bastante o desenvolvimento. Aqui, perdão, aqui no nosso projeto, a gente tem o Dockerfile, onde tem basicamente como inicializar ele. Então, se eu rodar aqui, deixa eu pegar o comando, se eu rodar aqui um Docker Build, AC2 1.0, ele vai pegar o Dockerfile, ler as imagens, baixar as dependências e deixar uma imagem pronta para mim, onde se eu vier no meu Docker e dar uma olhada aqui, foi gerada uma imagem em AC2 versão 1.0, que foi o que eu acabei de criar. Então é basicamente assim que localmente a gente gera uma imagem a partir do Dockerfile. No nosso caso, quando a gente vai fazer o Docker Compose, a gente está pegando a imagem do próprio Docker Hub. Mas se a gente não fosse pegar do Docker Hub, o que seria necessário? A gente teria que dar push nessa imagem que a gente gerou agora, essa imagem AC2 versão 1.0, e depois acessar essa imagem do Docker Hub para o local a partir desse push realizado. Agora, depois disso, para poder fazer localmente, a gente teria que, por exemplo, se eu quisesse fazer deploy do ambiente de staging, rodar o seguinte comando: o Docker Compose para staging.yml. Só que nesse caso eu vou rodar aqui, mas ele vai dar um problema porque eu já deixei pronto pra gente, então as portas vão ter conflito e ele vai evitar também esse conflito de portas, ver que essa porta está sendo utilizada e travar a execução. Aqui deu erro falando que a porta já está alocada. Então se eu vier aqui e ver os meus containers, vou deletar esse aqui. A gente consegue olhar aqui que a porta 8585, que é a porta que eu tentei criar o de staging, já está sendo utilizada por esse aglomerado de containers aqui, o AC2 Staging. E também tem o AC2 Prod, que foi gerado pelo Jenkins na pipeline automática, mas isso eu vou comentar posteriormente. Enfim, ambos estão funcionando. Eu posso fazer um teste em tempo real aqui, se eu vier no meu navegador e tentar bater no localhost 8085. Ele está me retornando Hello World, normal, funcionando sem problema. Se eu tentar vir por aqui pelo próprio Thunder Client, que é uma espécie de Postman, também consigo bater no 8686, que é a porta de prod, não de stage. E se eu quiser pegar um método mais complexo, por exemplo, de criar student na porta 8085, ele funciona. E se eu redirecionar para o ambiente de produção, que é o meu outro container, e tentar criar, ele também funciona. Então, ambos estão rodando, funcionando com a pipeline automática. Basicamente, de forma resumida, seria isso. Agora, comentar um pouquinho sobre a arquitetura DevOps funcional. Aqui, os nossos ambientes configurados foram separados em 3 ambientes: o Dev, Staging e Production. No de Dev, foi um ambiente local e controlado, onde nós desenvolvedores criamos e testamos o código, rodamos localmente e depois commitamos para branches específicas, seguindo todo o fluxo de Git Flow, até o momento que, quando for mergeado a uma branch de destino que foi configurada no Jenkins, será disparado o primeiro pipeline, que no caso a gente deixou como branch destino a branch de dev, então a branch de main, perdão. Então quando for mergeado na main, a primeira pipeline aqui, a C2 Dev, vai verificar que teve uma implementação nova, ela vai rodar, executar os testes, assim que tudo rodar e tiver sucesso, vai ser interligado para staging, e o Molog vai rodar também, vai tentar fazer tudo o que tem que fazer, se tudo funcionar, os testes rodarem, e as portas conseguirem ser acessadas, isso tudo configurado pelo Jenkins File, aí sim ele vai iniciar o deploy em produção e seguir para a versão final, que é o que o usuário vai ter contato. Enfim, continuando a explicação sobre os ambientes em si, o de staging é um ambiente intermediário, onde os testers e QAs da vida utilizariam, e eles vão configurar para rodar a API, a gente configurou para rodar a API e o banco usando o Jenkins mais o Docker, como eu comentei, e nele vão ser executados todos os tipos de teste também. A produção, basicamente é a mesma coisa, mas é onde o usuário final teria interação efetiva, no caso, dev, os desenvolvedores, homolog, os QAs,
e prod os usuários finais. Aqui está basicamente a nossa esteira, digamos, onde a gente faz o build, testa e faz o deploy, e a esteira de desenvolvimento para poder ser lançado, que é dev, HML e prod. Aqui são os pipelines do Jenkins, eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu separei aqui uma vantagem que é, dessa forma a gente evita possíveis encadeamentos de falha no deploy e podendo também ser restrito a condições de teste ou resultados dos relatórios personalizados, que é justamente um dos desafios propostos para avaliação final, é a gente amarrar o deploy de staging e prod em cima do resultado dos relatórios do Jacoco em questão de testes e cobertura de código. Então, isso é uma facilidade, ou seja, se der um erro no deploy em dev, não vai encadear, não vai dar erro no de staging e no de prod, porque eles não vão ser disparados. Agora, se der certo em dev, vai para staging, se der certo em staging, vai para prod. Então, a gente não tem encadeamento de falhas nesse sentido. E a gente pode colocar regras também de um ambiente para outro, isso é totalmente flexível. Agora eu vou abrir o Jenkins aqui. 1, 2, 3, 4. Deixa eu tirar um pouco do zoom. E aqui são as 3 pipelines que eu comentei, que foram configuradas basicamente. A de dev foi configurada na forma freestyle, ou seja, foi tudo configurado pela interface. Já o Jenkins File aqui, ele é a versão para produção, e o Jenkins File Staging é a versão para ambiente de Homolog. Aqui a gente vai ter todos os passos, que foi tudo que eu rodei localmente, só que de forma automática, que é o Jenkins que vai estar fazendo. Então, primeiro ele vai ver a versão do Docker, informações, e enfim, vai fazer tudo que é necessário, dar prune nos volumes, e aí sim ele vai seguir com o resto dos comandos, para no final conseguir gerar esses 2 ambientes aqui, ou seja, dar pull nas 2 imagens de banco e de API, e encapsular ambas em um ambiente só para a gente conseguir ter acesso. Vale ressaltar que dentro do ambiente de dev, quando é gerado a imagem do Docker, do ambiente de dev, é feito o push no Docker Hub, e aí em staging a gente dá pull dessa versão. Ou seja, aqui vai estar publicando a imagem no Docker Hub da nossa API, e aqui a gente vai estar consumindo. Daqui para frente vai ser sempre consumindo, e aqui publicando. E dessa forma a gente consegue ter um fluxo de CI CD funcional e bem coberto, evitando falhas e possíveis gargalos de funcionalidade. Acho que é basicamente isso. Alguma coisa, galera? Não, não, tá tranquilo. Não, é isso mesmo. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada. Tenha um Muito ótimo dia. obrigado. Tem mais. Tchau, tchau.